Eu sei que possessão demoníaca é um tema extremamente controverso, mas você acha que uma pessoa pode virar diabo? Nos últimos tempos, a sucessão de escândalos ligados à religião tem sido constante, não só no Brasil, mas também no mundo, com os desvios da Igreja Católica ligada aos casos de pedofilia. No nosso país, nós temos 3 religiões que estão demonstrando como o ser humano é frágil, é falho e por vezes pode se autocorromper num processo espiralizado que, via de regra, não tem mais como ser revertido. É o caso do espiritualista João de Deus, que está preso depois das denúncias de assédio sexual e de estupro. É também o caso agora de Flor de Lis, que tramou, segundo a polícia, o assassinato do marido de forma bizarra, numa família profundamente desconexa e anômala. E também, no último domingo, em reportagem do Fantástico, do padre Robson Oliveira, que ostenta hoje um império de bilhões de reais construídos a partir de arrecadações da igreja e do seu próprio ministério sacerdotal. Ora, não há nenhuma novidade nisso. Ninguém consegue subir no pináculo do templo e transformar a pedra em pão sem antes se corromper a si mesmo. Por isso, só Jesus foi levado às alturas pelo diabo, conforme o Evangelho, e recebeu a oferta de ter todos os reinos da terra, se prostrado o adorasse, e não se corrompeu, e disse: só ao Senhor teu Deus darás culto. O homem não consegue conviver com essas dimensões. Paulo, o apóstolo, na sua segunda carta aos Coríntios, diz que tinha que conviver com um espinho na carne, que o esbofeteava, para lembrar-se que a excelência do poder era de Deus e não dele. No capítulo 4 da mesma carta, ele fala que nós temos tesouros, mas em vasos de barro. A mesma alegoria que o profeta Jeremias usa sobre a casa do oleiro. A verdade, meu amigo, minha amiga, é que ninguém consegue se autossacralizar, ninguém consegue se imantar, ninguém consegue se alçar à categoria de uma potestade sem virar diabo. Nós temos o exemplo de Judas nas Escrituras, que pensou em grana, que pensou em influência e poder, fazendo uma média com o Sinédrio, que pensou nos seus próprios interesses e nas suas convicções. E na ceia, quando Jesus estava partindo o pão e distribuindo o cálice, ele disse: um entre vós é diabo. O indivíduo se macula, o seu interior se profana, a sua mente se extravia, e aí começa o processo de diabolização. Saiba, todo líder religioso que se autoexalta, todo aquele que aparece acima dos demais, todo aquele que começa a fazer, entre aspas, milagres, expulsões de demônios, coisas estranhas e esquisitas, todo aquele que move muito dinheiro em torno de si, todo aquele que não se permite confrontar pelos seus pares, todo aquele que tem uma necessidade de posse dos que estão próximos e de todos os fiéis. Todos esses que têm essas características correm um risco enorme de virar diabo, porque a Escritura ensina que o pastor é aquele que anda com bacia e com toalha para lavar os pés dos irmãos. Jesus disse que os primeiros seriam os últimos e disse que os maiores seriam aqueles que serviriam. Quando questionado pelos seus discípulos sobre hierarquias no reino de Deus, ele disse: entre vós não é assim. Vocês têm que aprender a se humilhar a si mesmos, como diz o apóstolo Tiago, para que Deus os exalte. Eu vejo tudo com muita tristeza e eu percebo que a igreja, não só a cristã, mas outras religiões, convivem com o mesmo problema.
Quando a pessoa imagina que pode assumir o espaço que está reservado única e exclusivamente a Deus, ela cai profanando o seu próprio ser e o seu interior, como aconteceu com Satanás. E isso está explícito no profeta Ezequiel. Vamos conversando por aqui? De encontro em encontro, a mente abre, o coração expande. E o mais eu vou te falando no caminho.